pessoal, boa noite. O meu nome é Douglas Sampaio e hoje nós estamos aqui no nosso estúdio, no nosso escritório, para passar para vocês algumas informações muito importantes. Um dia desses aí, nós estávamos conversando e percebemos algumas dúvidas muito relevantes em relação aos nossos fornecedores de serviço, aos nossos representantes de venda, os nossos executivos de venda. E essas dúvidas, elas foram cruciais para que nós pudéssemos fazer um pequeno levantamento rápido sobre a diferença entre os inversores e um sistema fotovoltaico conectado à rede. Ou seja, estamos falando aqui de um sistema on-grid. O sistema on-grid é aquele conectado à rede de energia elétrica, aquele lá da rua, da distribuidora. E desse sistema fotovoltaico conectado à rede, nós temos os dois tipos de inversores. Nós temos os inversores conhecidos como os inversores de string e nós temos os inversores conhecidos como os microinversores. Tá? Aqui nós podemos ver um modelo do inversor em string, né? E podemos também ver o modelo do inversor ou do microinversor. Nós fizemos aqui um pequeno quadro onde nós podemos verificar algumas diferenças. Uma das diferenças que nós podemos encontrar nesses inversores, meus amigos, é a garantia. Observa, quando você estiver falando de um inversor, normalmente o inversor de string, ele tem uma garantia de 5 anos. Tá, eu já sei, existem inversores hoje que já estão aí com 10 anos de garantia por conta das empresas que estão adequando e colocando o inversor com 10 anos de garantia. Até onde se conhece, dentro desse período de 25 anos, pelo menos uma vez você vai trocar o teu inversor de string, tá certo? Podendo estar na garantia, a empresa vai e troca, ou se não estiver na garantia, você vai ter que trocar esse inversor. Não estamos falando de módulos, de outros equipamentos, de outros elementos do sistema, estamos falando apenas dos inversores. Então esse inversor de string, ele tem em média 5, podendo alcançar já alguns até 10 anos. Enquanto que aqui nós temos na garantia, nós temos 10 anos, eu vou colocar de 5 a 10 anos. No microinversor, pessoal, nós já começamos o microinversor com 12, ou melhor, com 15 anos de garantia, podendo estender a garantia desse microinversor, meus amigos, até 25 anos. Preciso dizer mais alguma coisa quando eu tenho um equipamento que eu te dou 5 anos de garantia, sabendo que você vai ter uma troca dele dentro dos 25 anos, e um equipamento que eu te dou 15 a 25, aí você diz assim, mas eu estou com um orçamento para o meu sistema, e o meu sistema aí está dando 20 mil, tu está me falando um de 30 mil, faz o custo-benefício. Eu entendo que dentro desse período aqui, quando você for trocar o teu inversor de string, eu entendo que sim, exato, você já recuperou o investimento que você fez, você já está no lucro. É só uma questão de conhecimento que eu quero passar para vocês. Temos que conhecer os equipamentos. Esse aqui eu tenho uma garantia de 15 a 25 anos. Uma outra, o top 2, aqui é o top 1. Vamos para o top 2. O top 2, pessoal, é a segurança. No equipamento de string aqui, quando você tem a tua residência, pessoal, a tua residência, e esses equipamentos string quer dizer série. Então, quando eu coloco os módulos em série no teu telhado, numa ligação em série, nós devemos somar todas as tensões. Cada painel gera em torno, em média, vou arredondar aqui a grosso modo, 50 volts. Então, se eu tenho 10 módulos ligados em série, 10 módulos, eu vou ter no meu cabo, que vai sair dos módulos, 500 volts. Esses 500 volts aqui, ele vai estar lá, indo em cabo corrente contínua para a sua casa. Lá dentro vai ter uma proteção chamada String Box, que é a proteção na fase CC. Depois ele vai entrar nos inversores e lá ele vai fazer a conversão para a tua corrente alternada em 220,
380, conforme for a tua rede de distribuição interna, conforme for o teu padrão interno, a tua ligação, a tua tensão nominal lá na tua residência, tá certo? Então aqui nós temos possibilidade de elevadas tensões dentro da tua residência, chegando a ocorrer algum acidente, algum curto-circuito, alguma sobretensão, e esse equipamento não consiga ou não tenha sido dimensionado de uma forma correta, principalmente, você pode ter um sério problema e você pode pesquisar vídeos de acidentes, isso pode sim acontecer. Microinversor, você tem a tua residência e você tem, supondo, os mesmos 10 módulos no teu telhado. Pessoal, aqui no teu telhado, ele já é feito a conversão de corrente contínua em corrente alternada. E os cabos que vão descer daqui para a tua residência já será o cabo de corrente alternada em mais ou menos você vai ter o cabo ou 4 ou 6 milímetros, ou seja, você vai ter uma capacidade de corrente de no máximo aqui 25 amperes por circuito. E cada cabo desse, cada condutor desse circuito vai ter a sua proteção com no máximo aí um disjuntor de 25 amperes. Ele é encapsulado aqui com segurança máxima para que quando ocorrer ou se ocorrer algum problema, ele já seja bloqueado esse acidente, esse risco de incêndio já no próprio dispositivo de proteção lá no teu telhado, tá certo? E agora nós vamos para o top 3. O top 3, pessoal, é o MPPT, é o ponto de máxima potência. Eu quero falar para vocês que na questão do MPPT, quando eu tenho uma residência e eu tenho aqui os módulos string, eu vou ter um módulo, 2 módulos, 3, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 8. Aqui eu vou ter uma string, tá? E aqui eu vou ter outra string. Se eu tenho um inversor de string, meus amigos, e esse inversor de string possuir apenas, se ele possuir apenas uma MPPT, ou seja, apenas um ponto de máxima potência, esses 8 módulos, eles deverão estar com as mesmas características elétricas, eles deverão estar no mesmo posicionamento e na mesma orientação, para que não haja perdas na sua eficiência, tá certo? Caso eu retire ou caso eu tenha algum problema em apenas um módulo, um painel, o que é que vai acontecer? É o que nós chamamos de efeito árvore de Natal. Você tem um jogo de luz, no momento que você tira uma única lâmpada, o teu sistema para todo. Então aqui se você perder ou se você tem um sombreamento, esse sombreamento ele acaba prejudicando todo o teu sistema. Estou supondo um MPPT apenas. Ou, Douglas, mas ele tem 2 MPPT. Beleza, ele tem 2 MPPT, então esses 4 aqui vão ficar num MPPT e esses 4 vão ficar no outro. É como se eu ficasse com 4 módulos nesse telhado para o lado esquerdo e no telhado para o lado direito com mais 4. Mas ainda assim, essa MPPT trabalha junto e essa daqui também. Ocorre que, um caso concreto, um amigo nosso instalou um sistema de string, tinha lá uns 200 módulos, a potência do módulo era uma potência já de 330 watts pico, e em determinado momento ele tinha disponibilidade para instalar mais painéis. Ocorre que o fabricante já não estava mais fornecendo esse equipamento, daí ele teve problemas para readequar o seu sistema fotovoltaico. Douglas, e lá no microinversor? No microinversor, pessoal, eu tenho aqui os 8 módulos, tá certo? 8 módulos. E esses 8 módulos, eles vão trabalhar com apenas 2 microinversores. Supondo que esse microinversor tenha 4 MPPT. Ou pode ter 2 MPPT também.
Caso ele tenha 2 MPPT, eles vão trabalhar dessa forma, 2 micro. Mas a maioria dos micro, e é o que nós trabalhamos, ele possui 4 MPPT. O que quer dizer, Douglas? Quer dizer o seguinte, pessoal, a grosso modo, eu tenho possibilidade de colocar qualquer módulo em qualquer potência, não acontecendo o que aconteceu aqui, danificou o módulo, um painel, eu posso pegar um painel daqui, colocar aqui, porque ele me dá uma faixa de tensão admissível que é variável. Então eu posso ter esse módulo nesse telhado, esse módulo na frente, esse módulo do outro lado e esse módulo lá para trás, esse painel, tá certo? Então ele me dá várias possibilidades em relação ao MPPT. São 4 MPPT, o meu microinversor, e aí eu posso amanhã ter um problema nesse, e não tem problema, eu trabalho com os 3. Ah, eu tenho problema nos 2, então eu trabalho com 2 apenas. Então isso aqui é uma vantagem também que nós encontramos nos microinversores. Olha, quando eu digo que eu tenho inversores de string e de microinversores, eu não estou apenas aqui dizendo que um presta o outro não. Todos chegam no mesmo lugar, mas nós precisamos saber o que um faz, o que o outro faz, as características de um e as características do outro. A garantia, eu posso optar, pessoal, em obter esse equipamento com garantia de 5 anos, de 10 anos. Está ótimo para mim. Eu posso optar, já que o meu telhado é grande de um lado, e não vai ter problema nenhum. Eu não preciso de um otimizador. Eu posso trabalhar aqui e tranquilamente obter uma eficiência igual a essa. Desde que eu coloque mais módulos e a potência do meu inversor seja maior, não há problema, tá? Eu não estou aqui denegrindo a imagem de um em função do outro. Eu estou colocando as diferenças. Esse aqui é muito bom, esse também é muito bom. Eu estou apenas especificando cada um. Eu vendo esse e eu vendo esse, tá certo? A questão da eficiência. Quando nós vamos agora para o top 4, eficiência. Quando eu trabalho com um inversor de string e um inversor de microinversor. No momento em que você vai fazer o dimensionamento, lá no teu cálculo, você coloca eficiência aqui, um valor 0,8, ou seja, ele tem 20% de perdas. Quando você vai calcular o dimensionamento no microinversor, você coloca 0,9, ou seja, você tem apenas 10% de perdas. Isso aqui, pessoal, já é baseado em estudos e você pode pesquisar. Os equipamentos já foram testados e aqui nós temos em média 10. Eu costumo colocar 12, 14, 15, eu já estou no lucro. O que acontece, meus amigos, é que quando você for oferecer um sistema, você for vender um sistema, você tem que observar esse detalhe, porque o teu cliente vai dizer: poxa, mas aqui eu estou com um sistema de 5,44 kW e eu tenho lá 16 módulos tal. E você está me dizendo que eu vou ter o mesmo resultado com um de, supondo, tá, pessoal, grosso modo, 4 kW e 12 módulos? Você está me dizendo isso? Eu acho que teu orçamento, além de estar mais caro, tu está me entregando menos. Então, esses coeficientes aqui têm que ser observados na hora de você passar para o teu cliente. Tudo bem? Vamos para o top 5. O top 5, pessoal, é a questão do monitoramento. O monitoramento desse sistema aqui, olha, ele é feito de uma maneira generalizada. Ah, Douglas, eu tenho poucos módulos e poucos módulos. Cara, é indiferente. Não tem problema nenhum. O monitoramento, na minha opinião, é idêntico. Eu não preciso saber se é o 1, 2 ou 3. Mas se eu tenho aqui 40, 50 módulos no local, e aqui também, é óbvio que eu vou optar por um monitoramento individualizado. Ou seja, eu vou pegar o meu aplicativo, quando eu abrir, eu vou verificar que o módulo da terceira linha e da quarta coluna está me gerando uma quantidade inferior aos demais. E aí eu vou certinho lá na ferida, eu vou certinho lá no meu painel que está problemático, tá certo? Então eu analisaria
dessa forma aqui. Então é o monitoramento. O monitoramento do inversor de string é geral. O monitoramento do microinversor é individual. Essa é a diferença. E vamos para o top 6. O top 6 é a questão da estética. Olha, lembra que eu falei para vocês? Lá em cima já está tudo resolvido. Entrou aqui, foi o raio do sol, certo? Irradiância aqui sobre os painéis. O meu microinversor transforma a corrente contínua em alternada. Já saio com o meu cabeamento aqui, com o meu circuito, e já entro no meu quadro de distribuição se eu tiver. Acabou, não tem mais nada dentro da tua residência. Aqui eu tenho que venho com o meu circuito CC, passo por uma proteção dentro da tua residência de Streambox, passo pelo inversor, passo direto para o quadro ou então por uma proteção de corrente alternada. E aí eu passo a ter 3 equipamentos na sala, no corredor, na área. Residência. Então, esteticamente, eu já tive uma cliente que só porque eu coloquei uma proteção AC na frente, lá no pátio dela, bem uma proteção pequena, assim, uma caixa pequena de proteção, ela já não ficou custando por questão da estética. Isso já serviu como uma luz para que nós pudéssemos trabalhar o máximo possível a estética quando estivermos trabalhando com sistemas fotovoltaicos. E o top 7, aí é a questão do valor. A questão do valor, o top 7, a string ganha. Ele tem um valor inferior, enquanto que o micro tem um valor superior, aproximadamente 30 a 40. Dono, mas eu vou comprar mais caro. Tu tens uma oportunidade de comprar uma S10 gasolina e uma Hilux diesel. Hashtag fica a dica. O que é que você escolheria? Boa noite, espero que eu tenha passado para vocês um conhecimento básico para que vocês possam realmente fazer alguns diferenciais em relação aos inversores de string e aos inversores microinversores, a essa tecnologia, tá? Que nós chamamos de MLPE, eletrônica de potência a nível de módulos. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que nós possamos gravar muito mais informações e atender esta demanda que tem crescido e vai crescer muito mais. Vamos lá!